Maravilha, nós já temos um aí, dia 11 de setembro, um encontro marcado. Vai lotando a sua caravana para esse grande encontro, o terceiro encontro nacional das Mãos Ensanguentadas de Jesus. E por falar nisso, todos os nossos sócios receberam esse envelope que a Alziara, minha querida, vai mostrar aqui, ó. E junto dentro desse envelope, está aqui na minha mão, vou ver aqui, Alziara, se pega aqui direitinho, um pedacinho do manto que Padre Eduardo abençoou no encontro passado nacional. Para você guardar na sua Bíblia, na sua casa, um símbolo apenas, mais abençoado, do manto das Mãos Ensanguentadas de Jesus. Para você que estiver entrando de sócio hoje, também vai receber esse pedacinho do manto. E todos os sócios, coloca num lugarzinho, dentro da sua Bíblia, no lugar da sua casa, como se fosse assim um devocional seu, para você todos os dias ter. Eu quero dizer o seguinte, a minha querida Iracilda, que mora em Aimorés, Minas Gerais, vai ser enviada para você. Sabe por quê? A Iracilda ficou sócia. Ela pede oração por ela, pela cura dela e da sua família, e vai receber também um pedacinho do manto. Assim como a Maria Auxiliadora de Humaitá, no Amazonas, no bairro São Cristóvão, que pede oração pela cura de enfermidade e saúde de sua família, também vai receber aí. E essas duas, a Maria Auxiliadora e também a Iracilda de Aimorés, ficaram sócias. Muito obrigado por esse carinho, por essa participação conosco nessa obra de Deus. Pedindo oração pelo Teófilo, pelo seu trabalho, a Ana Dora de Rio Branco, no Acre, a Maria da Penha Leopoldina, Minas Gerais, também trabalha na família, cura dela, libertação de vícios. O Fernando Andrade, de Arara, São Paulo, está pedindo pela Catarina, recuperação de saúde, porque ela está na UTI. A Maria Luzia da Silva de São Paulo, capital, está pedindo oração por ela, pelo esposo Antônio, pelo filho, pede por nós e pede por todo esse tempo de chuva terrível que está dando, que eu vou falar daqui a pouquinho. A Maria Aparecida dos Santos Tavares, da Paraíba, também pedindo oração pela graça de sua mãe Tereza, que faz hoje 84 anos de vida. Parabéns, menina! Deus abençoe. A Giana Eunilo de Luiz Eduardo Magalhães, da Bahia, oração pelo seu filho Pedro, né? Ele está com alteração no tamanho da cabeça, com uma enfermidade, precisa da graça e da mão ensanguentada de Jesus. Maria de Lourdes, Itabaiana, Sergipe, oração de ação de graça pelo aniversário do filho. O Alex está fazendo aniversário. Parabéns, Alex. Beijo no coração de todos aí e para sua família. O José Lopes de Campinas, também oração de cura e libertação de filhos, e várias pessoas, e já agradece a Deus o que ele recebeu do Senhor. Oração por ela, saúde e recuperação. Quem pede é a Jocelina de Luiz Alves, Santa Catarina. E por último aqui a Roseli. A Roseli mora em Veranópolis, Rio Grande do Sul, pedindo oração por ela, e também quero agradecer a Deus e louvor a Deus por tudo que Deus já fez, e coloca a mamãe Adelina também em oração. Daqui a pouquinho nós vamos orar por essas pessoas. E eu quero falar o seguinte, olha, eu quero colocar, mesmo sem conhecer o nome das pessoas, a todas aquelas pessoas que de sábado para cá estão passando e precisando de amparo, não só físico, mas emocional, e pessoas que perderam bens, como a chuva terrível que aconteceu, e pessoas que perderam casa, pessoas que a mídia mostrou algumas, e quantas outras não foram mostradas. Foi informado também que as chuvas de ontem trouxeram, aqui na associação, goteirou por tudo quanto é lugar, porque a chuva foi intensa também amanhã. E soube também pela minha diretora que um caminhão de 10 toneladas tombou numa da rodovia aí, nessa chuvarada toda. Então, nós estamos assim vendo que a natureza está reagindo e querendo encontrar o seu lugar que ele foi tomado. Mas oremos para que Deus coloque a mão, evite o sofrimento de muita família, perda de vidas e perda de bens materiais, porque muitos perderam as suas empresas, com o vendaval que teve aqui em Campinas, também Jundiaí, muitas casas destelhadas, foi algo atípico que aconteceu. Colocamos o nosso coração em Deus e saibamos que temos que contar com o amparo e a sua mão poderosa. Irmã Érica, vamos avançar um pouquinho com o nosso tema, dai-lhes de comer, né? Então, as nossas pregações, ela não pode ser mostrar um Jesus água com açúcar. Nós temos que dar um alimento sólido, que as pessoas às vezes não estão acostumadas, mas elas precisam conhecer a verdade para que não se cumpra na vida nossa, pregadores, seja quem for, evangelizadores, e também na vida das ovelhas que recebem o alimento que nós damos, a palavra de Oséias, meu povo está se perdendo por falta de conhecimento. O pão que alimenta o corpo, né, Henrique, é necessário, mas esse pão que alimenta também a alma, que alimenta o espírito, ele é essencial, extremamente essencial. E
como cristãos, realmente evangelizadores, é nossa responsabilidade poder passar um bom alimento, um pão realmente que alimenta, que sustenta, que dá vigor, né, a esse povo, a nós, é claro, que vem da palavra de Deus, porque é o pão da palavra, né? E nós temos que buscar realmente no Senhor e conceder a esses nossos irmãos e irmãs esse pão tão rico. Eu estava falando com você ontem, né? Tem pessoas que ainda precisam de um alimento mais leve, né? Estão começando. Isso. Né? Até Paulo diz isso, desculpa aí, cortando aí, Paulo chega a dizer isso, né? Vocês, para alguns, né? Vocês não estão um tempo mais de mingau, de leitinho, vocês precisam de alimento sólido. Então, para uns que estão começando, você vai dando mingau, não tem dente ainda, vai devagar. Mas para aqueles que estão na frente, precisa dar um alimento mais sólido. Sim. E às vezes a gente quer manipular as pessoas continuando dando mingau, porque a gente fica bem com as pessoas e elas morrem. Isso. E até nós partilhávamos, né? Uma pessoa que precisa desse alimento mais sólido, que são os ensinamentos mais sólidos, a palavra anunciada de uma forma mais, não mais dura, né? Mas mais concreta realmente. Se nós não fizermos isso, nós acabamos fazendo com que muitas pessoas tenham, entre aspas, né, uma anemia espiritual. Anemia espiritual. Né? Porque não tem realmente um bom alimento, uma boa sustentação daquela palavra que precisa ser anunciada. Mas eu vejo assim, em primeiro lugar, para mim, né, Henrique, como evangelizadora, como que eu vou dar algo que eu não tenho? Exatamente. Quando Jesus fala, dai-lhes vós mesmos de comer... Eles falam, pegaram de um menino, como diz Lucas, e outros não dizem, de um menino 5 pães e 2 peixes. Porque tinha ali, a graça ele que faz, mas tinha alguma coisa. Se você não tiver, não tem jeito de fazer. Como eu vou ser uma evangelizadora, uma boa mãe, um bom chefe de trabalho, que eu possa ajudar os irmãos e irmãs, concedendo-lhes um bom alimento, se eu não tenho esse bom alimento? Se eu não também busco esse bom alimento para poder partilhar? Porque Jesus não fez mágica ali, na onde surgiu de repente pães e peixes. Não, foi apresentado daquilo que eles tinham. Era simplesmente 5 pães, 2 peixes. Mas o Senhor queria também, é claro, fazer com que eles refletissem mais profundamente daquilo que eles tinham para dar para aquele povo, não só de alimento, mas um alimento físico, mas um alimento espiritual. Então eu vejo essa reflexão é muito importante. Eu dou daquilo que eu tenho, né, Henrique? E outra coisa, a fonte de todo o nosso alimento está no manual da nossa vida cristã, da nossa vida espiritual. É a palavra de Deus que nos alimenta. Se nós vamos numa missa, nos alimentamos do corpo de Jesus, né? Um alimento, comemos ali a carne, bebemos o sangue de Jesus. E fora disso, o alimento da palavra de Deus que motivou até a Eucaristia. Aqui está o manual onde nós vamos buscar a fonte de tudo. Nós precisamos nos alimentar de coisas boas. Vão acontecer um monte de coisa ruim, que vai dar uma digestão você de vez em quando, né? Vai dar um distúrbio aí, qualquer coisa. Mas se você volta ao alimento sólido, você supera aquele problema. Se você ficar só com alimento ruim, você vai ter um problema sério. Sério, né? Então eu chamo atenção para o que é que nós estamos dando para as pessoas. Há aqueles que chegam que não podem receber um pão porque não sabem comer ainda. São as crianças na fé. Então a gente dá na boca, depois dá na mãozinha, vai comendo e tal, e vai pastoreando a vida da pessoa. E aqueles que estão? E há pregadores que às vezes continuam dando mingau, porque o povo gosta de mingau. Caldinho, né? Mais fácil de tomar, né? Mais fácil de tomar, não tem esforço. E mais, isso agrada o ego de quem dá. Entende? É perigoso isso. Porque aqueles que, na verdade, dão um alimento sólido, ele vai fazer a pessoa ter mais vida espiritual, mais vida emocional, mais vida física. E vai fortalecer tanto essa pessoa que não é qualquer tribulação que derruba ela, não. Mas tem que dizer a verdade. E a verdade, às vezes, dói nas pessoas. Nós não queremos ouvir a verdade. Mas no momento que você dá um alimento sólido, mesmo que a pessoa não goste, ela vai um dia reconhecer que ela precisa disso. Para ficar bem muitas vezes com as pessoas, acabamos dando um alimento sofisticado que a pessoa não pode se alimentar depois. Jesus falou feijão com arroz. Ame a Deus sobre todas as coisas, o próximo a ti mesmo. Só. Já é um começo de quase 80% da nossa vitória. O resto é nosso esforço, abandono e tal. Colocar Deus acima de tudo.
se alimentar da palavra. E nós temos a obrigação de abraçar, acolher, dar sapato, comida e tal, mas dar transformação de vida para as pessoas, como Jesus transformou a nossa. Então, aquilo que você disse, se ele transformou a mim, ainda precisa de mais transformação, que ele já deu, eu quero que outro se alimente também, para a gente se olhar no mesmo nível e não manipular as pessoas. Não podemos manipular. Elas têm que crescer. Elas são ovelhas hoje que eu sou pastor. Transformar elas em pastor de outras ovelhas, de outras almas. Isso é necessário. Isso só vem pelo alimento sólido. Sim. O que estamos dando de comer? Aí eu vejo dessa análise assim que é muito importante também, né, Henrique? Porque quando você olha para uma pessoa e se deixa conduzir pelo Espírito Santo de Deus, ele é capaz de te mostrar do que realmente aquela pessoa está precisando. Não daquilo que você considera que é bom, mas daquilo que realmente Deus sabe daquilo que ela está precisando. Nós vimos aí no VT, né? Aquelas pessoas davam amor através não só do pão material, mas davam amor também, porque sabiam que viver na rua, viver uma vida de rejeição, de exclusão, o que mais uma pessoa... É um mundo à parte, né? O que mais uma pessoa precisa? Do acolhimento, do amor, né? Mas tem pessoas na nossa vida, tem pessoas que você pode estar conduzindo, que nós estamos, e que elas precisam sim do amor, mas às vezes também precisam de uma exortação, né, Henrique? Muda de vida, transforma a sua vida, ou precisa de um consolo, de um direcionamento. Então, é essa forma com que o Senhor nos proporciona de nós darmos também o alimento necessário para essas pessoas, para esses irmãos e irmãs, fazendo essa avaliação, o que cada um precisa. Né? Você precisa de algo, eu preciso de algo, desse alimento vivo. E o Senhor nos pede, dai-lhes vós mesmos. Pede para mim, pede para você, pede para todos nós, para que a gente possa ser também esse agente que possa levar o alimento vivo, que é a palavra de Deus, que é os ensinamentos do Senhor. Maravilha, isso mesmo. Meu amado e minha amada, eu quero dizer para você que nós estamos nessa semana falando do conforto. Quem me conforta é o alimento espiritual, me dá saúde espiritual e, claro, mental e física. E eu quero fazer uma ressalva aqui para você que está nos vendo e ouvindo. Eu disse agora que muitas pessoas já receberam o manto de Jesus em casa. Mas, na verdade, estou sendo informado do seguinte. Todos irão receber agora no mês de julho, mês 7. Porque todo o preparo para isso, para todos os sócios, graças a Deus, são muitos, já estamos sendo providenciados, tudo empacotado, com oração, as pessoas rezando, para que muito mais que a bênção que o Pai do Deus também vá com a espiritualidade dos que estão envelopando, dos que vão colocar junto com a sua revista. Então, se você não recebeu e eu falei já recebeu, não se preocupa, o seu está indo, e principalmente em julho agora, tá bom? E eu quero chamar a sua atenção o seguinte, olha, aproveita esse intervalo, nós estamos estourando o nosso tempo, vamos ter que correr, porque nesse próximo bloco, não vamos ver com a nossa direção, nós vamos fazer oração com alguém que vamos telefonar, mas vamos rezar por todos aqueles que chegaram às intenções da minha mão, os que se associaram e por você que está em casa. Nós vamos ter que parar um pouquinho, desligar as tomadas aí de alguma coisa, baixar o fogo do fogão e clamar por 2 minutos, não importa. O clamor que nós vamos fazer das mãos ensanguentadas de Jesus, que conforte o nosso coração, que nos traga paz e que nos faça ser, vamos dizer, uma dispensa de graça para que quando as pessoas buscarem, nós possamos alimentá-las com o melhor alimento que é a nossa fé. Eu conto com você, né, Érica? Precisamos disso. É isso mesmo, com certeza. Todos que estão nos acompanhando, de alguma forma você também pode ajudar a Associação Senhor. Tenho certeza que te mostra isso. Então faça algo também por essa obra de Deus que tanto precisa de você. Então, sendo assim, eu aguardo a sua ligação agora para falar o seu nome, novos sócios, com certeza, e daqui a pouquinho a gente volta no Sai Daí, vamos orar nesse bloco. Então aumenta o volume da TV e se prepara. Daqui a pouco. Tem mais.